Olá a todos. Bom, hoje nós vamos começar a série de vídeos falando sobre a idade da Terra. Bom, mas antes disso, neste vídeo introdutório, eu gostaria de falar sobre um tema interessante. Eu selecionei dois livros aqui, tá? Um é este livro que fala sobre tectônica da Terra e a estrutura interna da Terra. E um outro livro de geofísica que fala sobre geofísica aplicada ao meio ambiente, não só sobre isso, mas é um pouco mais abrangente, tá? Esse livro aqui ele é interessante, tá? Não é muito bom. E este aqui é muito interessante, mas também não é bom. Basicamente a pergunta que eu tenho é o seguinte: temos dois itens diferentes aqui. Aqui nós temos uma ciência aplicada a uma coisa prática do dia a dia, tá? E aqui nós temos uma ciência aplicada a coisas que a gente não consegue observar. Por exemplo, estruturas a 600 km, 1000 km de profundidade. Sendo que o poço mais profundo que existe na Terra tem no máximo um pouco menos de 20 km. Então nós temos duas ciências, uma aplicada e uma teórica, mais teórica, vamos chamar assim. Qual que vocês acham que erra mais? Bom, a resposta é um pouco complexa. Esta aqui erra muito, ok? Vou dar um exemplo. A ciência, vamos supor, esse livro aqui fala sobre algo prático. Então vamos supor o seguinte: eu utilizo o método geofísico para identificar para um cliente, vamos supor, qual que é a profundidade de um cano de gás, tá? E nesse relatório chega à conclusão que o cano de gás está a 1 metro de profundidade, ok? Então o cliente manda um funcionário fazer uma trincheira para fazer algum processo nesse cano de gás. O funcionário pensa que está a 1 metro de profundidade e está lá com a enxada com toda a força. Só que o cano na verdade não está a 1 metro, está a 30 centímetros. E ele descobre isso da pior forma, né? Ele acerta com a enxada o cano, estoura e gera um prejuízo e aquela coisa toda. Então o que aconteceu com essa ciência nesse momento aqui? Essa ciência prática do dia a dia? Ela acabou de errar, não é isso? Ela erra. No dia seguinte ela erra. Ela também acerta muito, né? Acerta muito e erra muito também, tá? É uma ciência prática. Agora, esta ciência aqui, coisas muito profundas, essa ciência teórica, que a gente não consegue testar, ver se está certo ou errado, esta ciência aqui, em geral ninguém vê erro. Por que ninguém vê erro? Porque não dá para ver o erro. Não dá. Quem vai abrir um furo a 600 quilômetros de profundidade para estudar uma estrutura? Não dá. Impossível. Então, esta ciência aqui, provavelmente, erra muito mais do que esta ciência prática aqui. Só que esta ciência aqui, a gente não consegue refutar as ideias. Ok? Porque não dá. Agora, esta ciência prática, a gente vê na prática que tem problemas. Agora, esta ciência aqui, teórica, deve ter muito mais problema do que a prática. Muito. Eleva ao cubo o número de problemas. Só que, na ciência é considerado uma heresia a gente falar mal de coisas teóricas como esta. Por quê? Todo mundo pode falar mal, meter o pau na prática, mas ninguém pode falar mal da parte teórica? Bom, quando a gente fala de idade da Terra, obviamente a gente está falando da parte teórica da geologia, não da parte prática. A gente não está falando sobre encontrar uma jazida mineral. A gente está falando sobre determinar a idade de uma rocha. Se um geólogo vai para o campo e diz, isso aqui é uma jazida mineral, e no final das contas não é, todo mundo vai saber que ele errou. Agora, se um geólogo pega um pedaço de rocha e diz, essa rocha aqui tem 2 bilhões de anos, aí todo mundo tem que aceitar. Faz sentido? Não faz, né? Bom, mas por que as pessoas aceitam? Como é estruturado
essa história, essa historinha sobre a idade das rochas? Bom, tudo isso eu vou falar ao longo dos próximos vídeos. E, bom, por enquanto hoje vamos parar aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o decaimento radioativo do urânio 238 e em seguida a gente vai começar com a parte mais legal, que é sobre a idade da Terra propriamente dita. Muito obrigado.